Dados divulgados pelo Portal Brasil apontam que o consumo de cigarros e outros derivados geram para o país um prejuízo de mais de 56 bilhões de reais por ano. Desse valor, 39,4 bilhões são com custos médicos diretos e 17,5 bilhões com custos indiretos, ou seja, devido à perda de produtividade, casos de morte prematura provocados ou por incapacitação dos trabalhadores no mercado de trabalho. O caso de seu João é um exemplo. Em 2010, ele foi diagnosticado com tromboangiite obliterante, doença que surgiu após os anos de consumo do cigarro. Por causa do problema, ele ficou recebendo por 5 anos o auxílio-doença do INSS. Na época, João trabalhava em uma empresa de construção civil. É bem pouco trabalho, bem pouco. Porque aí eu perdi o mercado, né? Porque eu fiquei 5 anos afastado do mercado. Então, para o mercado hoje eu sou uma pessoa doente. Eu não sou uma pessoa mais saudável. Pouca gente me aceita, né, no trabalho. Então hoje estou trabalhando como autônomo, mas 50% do que eu era antes para hoje. Além das dificuldades para caminhar no estágio máximo da doença, seu João passou por dificuldades financeiras, já que o valor do recurso do auxílio-doença era bem inferior ao salário de mestre de obras. E aí ficou difícil, porque não tinha nem comprar remédio, muito era ir ao hospital direto. Tive que ir para São Paulo fazer tratamento lá. A minha sorte é que a minha família me ajudou. Quando foi diagnosticado com a doença, a primeira medida foi parar de fumar, ação que salvou a vida do tubaronense. Estima-se que hoje mais de 1 bilhão de pessoas são fumantes em todo o mundo e pelo menos 6 milhões de mortes por ano estão relacionadas ao tabaco. Segundo a OMS, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo, sendo responsável por 85% dos óbitos por doença pulmonar, como bronquite, enfisema e câncer de pulmão. Para se ter uma ideia, só no ano passado, mais de 156 mil pessoas morreram no Brasil por causa do tabagismo. Desse total, mais de 10 mil casos foram por AVC, uma das doenças mais comuns desenvolvidas por dependentes do tabaco. Acidente vascular cerebral, quando está associado principalmente à hipertensão. Então, se você unir o tabagismo com esses fatores de risco, você tem uma causa muito importante de afastamento do trabalho. A doença arterial obstrutiva crônica, quando associada ao tabagismo, pode levar à amputação. E a reabilitação de um paciente amputado é uma coisa muito difícil. O paciente ele fica estigmatizado socialmente e muitas vezes ele tem que mudar de profissão ou às vezes tem que se aposentar por invalidez devido à sua amputação. De acordo com um estudo do Portal Brasil, a arrecadação de impostos com a venda de cigarros em 2015 foi de 12,9 bilhões, enquanto os custos médicos chegaram à casa dos 56 milhões de reais, ou seja, um prejuízo de 44 milhões de reais para o país. Possível. O tabagismo não permite que você consiga um benefício por conta do vício dele. Você consegue um benefício por conta da doença em si e da incapacidade. Mas o número é muito grande mesmo. Mas apesar de todas as dificuldades, toda a história tem o seu lado bom. Hoje, seu João é exemplo de superação, pois largou o cigarro e não quer mais saber dele. E seu João, toda a história também tem o seu lado positivo. No caso do senhor, é claro, o senhor deixou de fumar. Também, o que o senhor diria para as pessoas que estão nessa luta contra o cigarro, nessa batalha, né? Olha, para mim, tem gente que diz que eu não consegue parar de fumar. Da hora que o médico disse que eu não poderia mais fumar, eu parei na mesma hora. E o cigarro ficou aqui dentro de casa mais de 3 meses, mas nunca fumei um cigarro. Se quiser parar, para. Não tem que dizer que não consegue, que consegue.